Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Vou ver se tem alguém aí que prefere o inferno. Graças a Deus, né? Todo mundo querendo ir para o céu, que bênção. É que nem aquela história de um casal que ia viajar para o Nordeste, e aí a mulher ficou por último, o marido foi uma semana antes. Aí ele chegando lá, ele mandou uma mensagem para ela, só que ele esqueceu de colocar o DDD, então a mensagem foi para o telefone de uma outra pessoa, e justamente para o telefone de uma mulher que estava saindo do velório do marido. A hora que ela leu aquela mensagem, ela tomou um susto tão grande que ela caiu para trás, desmaiou. A mensagem dizia assim: meu bem, já cheguei aqui. Semana que vem é a sua vez de vir. Mas traz pouca roupa porque está um calor do inferno. Todos nós queremos ir para o céu. E Jesus disse assim, que quando ele foi sentar-se à direita do Pai, ele foi nos preparar um lugar. E ele diz carinhosamente, não apenas aos apóstolos, mas todos os que ouvem esse evangelho: quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Essa palavra de Jesus, ele quer estar perto de cada um de nós. Deveria tocar profundamente o coração de cada um, mas em especial o coração de vocês 20, que hoje pela primeira vez vão receber Jesus Cristo, pela primeira vez. É a nossa fé cristã católica, que no Santíssimo Sacramento está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Essas palavras a igreja escolheu para dizer que não é um pedacinho, não é um símbolo, mas Jesus de verdade, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Agora, a Santa Eucaristia pode ser comparada ao que disse aqui a segunda leitura da carta de São Pedro. São Pedro, até honrando o nome dele, né? Pedro significa pedra. Jesus é que deu esse nome para ele. O nome de nascimento de São Pedro era Simão, mas Jesus chamou ele de Pedro. Ele diz assim que existem duas pedras. Aproximai-vos do Senhor. Parece que o quinto domingo da Páscoa é feito quase que especialmente para a gente celebrar esse mistério da Eucaristia. É o que vocês vão fazer hoje, aproximai-vos do Senhor. Mas aí São Pedro diz assim: o Senhor, e a gente complementa, no Santíssimo Sacramento, pode ser como duas pedras, ou a pedra angular. O que era a pedra angular? É a famosa coluna. Essa aqui é uma pedra angular. Você tirar, a igreja toda cai, que ela está firmando. Mesma forma, na nossa Santa Igreja Católica, a Eucaristia é uma pedra angular. Se você tirar, a igreja cai. Na nossa vida de oração, a Eucaristia é uma pedra angular. Se você tirar, o edifício inteiro ameaça cair, ameaça ruir. Então, se nós nos aproximamos do Santíssimo Sacramento, tendo nos arrependido dos nossos pecados, tendo pedido perdão dos nossos pecados na confissão, com devoção e adoração, então é pedra angular. Jesus é a coluna que sustenta a nossa vida. Agora, São Pedro diz que às vezes, aqueles que se aproximam do Senhor, aproximam-se de uma pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Porque se eu me aproximo da Eucaristia, sem a devida preparação, sem ter me arrependido dos meus pecados, como se fosse por uma convenção social, meus irmãos, aí ai de nós, ai de quem fizer uma coisa dessa, porque é pedra de tropeço. São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo número 7, ele diz assim: quem comunga do corpo do Senhor, sem discernir aquilo que está comungando, comunga a própria condenação. Por isso a igreja cobre o Santíssimo Sacramento de tantos símbolos. Vocês podem reparar, quando os ministros vão abrir o sacrário,
para retirar a reserva eucarística, ele se ajoelha, a primeira coisa. Quando alguém, o padre, ergue a hóstia, o que ele faz em seguida? Ele se ajoelha em adoração. Se a gente não cobrir a nossa vida eucarística desses pequenos gestos, dessas pequenas considerações, com pouco tempo a gente vai perdendo a fé. É como num relacionamento entre marido e mulher. Se entre os dois não há aquela gentileza, não há aquele carinho, isso vai se perdendo, são pequenas coisas, mas vai se amontoando aquelas pequenas coisas até que o respeito e o amor se esfriem. Assim também com o Santíssimo. Então digo a vocês, 20 que vão receber a Eucaristia pela primeira vez, e a todos os demais, estejam sempre próximos de Jesus. Prestem sempre adoração, veneração, amor, amizade a Ele, porque é assim que a fé mantém-se aquecida, ou então ela esfria. Jesus diz uma outra coisa aqui importante, porque se Ele diz assim, eu quero que todo mundo esteja perto de mim, a gente poderia pensar, bom, então todo mundo vai para o céu, Jesus não quer que todo mundo fique perto dele? E, mais importante ainda, diz aqui, a casa do Pai tem muitas moradas, então não faz diferença se eu sou ateu, se eu sou espírita, se eu sou do candomblé, se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou islâmico, se eu sou judeu, seja o que for. Não é muitas moradas? No entanto, Jesus diz o seguinte, primeiro Tomé pergunta, Senhor, como que nós vamos onde o Senhor vai estar se a gente não conhece o caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nas últimas décadas, entrou entre muitos católicos uma ideia errada, uma heresia, que diz o seguinte, uma heresia indiferentista. Não importa, toda religião é boa, importante é você fazer o bem. Mas não é isso que Jesus falou, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se a gente dissesse que qualquer religião é boa igual, que qualquer religião salva igual, seria dizer para Jesus Cristo na cruz, falar, isso que você fez foi em vão. Porque religião já tinha quando Jesus veio no mundo. Ele não precisava ter nascido, ter sido perseguido por Herodes, ter trabalhado tanto pela nossa salvação, ter sido pregado na cruz e ter morrido. Foi em vão. Então veja como uma coisa aparentemente boa, afinal, acredito que todos aqui prezam pelo respeito. Você fala assim, não, toda religião é boa. É na verdade uma coisa verdadeiramente satânica. É negar que Jesus é o único caminho. Aí alguém poderia pensar no outro extremo. Padre, então quer dizer que a gente pode ir numa religião dos outros aí, destratar a pessoa, xingar a pessoa, invadir lá? Não. Porque tem pessoas boas em toda religião, isso sim. Tem pessoa boa lá nos evangélicos, tem pessoas boas lá nos espíritas, tem ateu que é pessoa boa, tem bom coração, busca viver de maneira justa. E como tem pessoas boas, também tem pessoas ruins. Na Igreja Católica tem pessoas ruins, como é toda a humanidade, qualquer lugar tem. Agora, o caminho é só Cristo, não tem outro. Então mesmo se alguém, vamos supor, um sujeito que nasceu no Irã, ele cresceu ouvindo dizer que na verdade Jesus Cristo é um profeta de Alá, ele não conhece Jesus Cristo direito, e foi uma pessoa justa, buscar viver segundo aquilo que ele entende ser o certo, porque ele não conhece a fé. Esse sujeito pode se salvar? Pode, mas se ele se salvar, será por Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Então às vezes as orações que a gente faz, as cruzes que a gente oferece a Deus, a comunhão que a gente recebe com devoção e oferece, Deus usa cada uma dessas coisas para salvar esse monte de gente que talvez por ignorância nunca ouviu falar de Jesus, mas que Ele quer que esteja junto dele. Mas essas pessoas serão salvas não por Buda, não por Alá, não pelos espíritos, não por quem quer que seja, mas por Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por mim.
Na última parte do Evangelho, Filipe não estava entendendo nada que Jesus estava falando, o apóstolo Filipe, e disse assim para Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele não está entendendo esse negócio de caminho, ele não está entendendo nada disso. Mostra o Pai, pronto, está feito. Mas aí Jesus disse para ele: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Acredito que boa parte de vocês, se não todos vocês, sabem como funciona um enxerto. Quando você vai fazer um enxerto de uma planta, você pega uma planta que já existe, corta um pedaço dela, pega o que você quer enxertar, cola ali, amarra ali, e aí a seiva, que é aquela, a gente poderia dizer, é o sangue da planta, né, entre aspas. A seiva, aquela coisa que tem dentro da planta, que gera vida nela, da planta mais antiga, ela passa para a nova e a nova cresce. É assim que faz enxerto. Jesus está dizendo aqui: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus, fazendo essa comparação, é como se ele tivesse enxertado no Pai. A vida que corre do Pai passa para ele, a força do Pai passa para ele, e as obras que o Pai quer realizar, Jesus realiza. Por isso ele diz: quem me vê, vê o Pai. Só que esse enxerto continua. Cada um de nós, no nosso batismo, e daqui a pouco a gente vai renovar essas promessas do batismo, vai dizer aquilo que a gente crê. No batismo a gente foi enxertado em Cristo. Então Jesus está enxertado no Pai, nós estamos enxertados em Jesus. Significa que a graça, que é essa seiva, né, a vida que vem do Pai, passa por Jesus e chega até nós, ela tem que produzir os frutos de Jesus. Assim como o Senhor falou: quem me vê, vê o Pai, cada um de nós deveria ser capaz de dizer: quem me vê, vê Jesus. Mas quem dera, né? Porque junto com as obras que vêm de Jesus, a gente também faz um monte do que não vem. Junto com aquilo que a gente deveria fazer como discípulos do Senhor, tem outras coisas que a gente faz como inimigos do Senhor. Então essa luta, meus irmãos, é uma batalha em nossa vida, para que a gente seja de Cristo, para que a gente faça as obras dele, para a gente haja como ele, como disse a música que nós ouvimos aí no canto de entrada, para que a gente possa amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, e assim por diante. Então, meus irmãos e irmãs, em especial vocês 20 que vão receber a Eucaristia, que a Santa Eucaristia que vocês vão receber seja força, para que vocês possam dar frutos, para que quem olhar para a vida de vocês possa reconhecer na vida de vocês a presença de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.